Shalom, esse é o seu canal de arqueologia e de teologia bíblica e hoje vamos estar falando sobre a história da igreja. Vamos conhecer um pouco do fundamento, como foi fundado, como foi criado a igreja até no século 21, desde o tempo de Cristo até o século 21. Vamos ver como foi fundado, como passou por todo esse tempo e ainda estamos vivos até hoje. Ou deveríamos estar, né? Irmãos, como nós fizemos no vídeo de Moisés, dividido em duas partes, vamos estar dividindo pelo mínimo em 5 partes essa história, porque é bem grande, é um contexto muito grande para estar passando só em um. Amados, quando Cristo chamou o apóstolo Pedro e fundou lá a igreja sobre Pedro, ele disse que nenhum portal do inferno prevalecerá. O que isso significa? Que o inferno não se levantará contra a igreja, que o inferno não se levantará? Não, irmãos. O que Cristo quis dizer é, o inferno pode sim se levantar. O inferno pode sim querer destruir, mas a minha igreja vai estar protegida, a minha igreja vai crescer. Quando a gente conhece um pouco sobre a história da igreja, irmãos, a gente vê que até o século 21 nós fomos regados por sangue. Hoje, porque nós brasileiros, estamos conformados com todo pacífico, mas outras pessoas em outros países sofrem perseguições até hoje, na África, no Oriente Médio, e não foi diferente lá atrás. Quando Cristo funda a igreja, irmãos, sobre o apóstolo, ele começa então a dar instrução. Tudo começa, irmãos, Cristo, todo mundo sabe, Cristo vai, morre no terceiro dia. Todos os apóstolos, todos o aprendiz, ou toda a igreja já tinha se dispensado, voltado a fazer o que fazia naturalmente. E quando Cristo reaparece, quando Cristo ressurge, ali está. A igreja foi salva, foi restaurada e agora tem um Deus que está vivo e reinando e guardando por ela. Agora aprendendo, irmãos, que depois do terceiro dia Cristo ressurge, ele passa instrução. O mais interessante, irmãos, que Cristo não impõe sobre a sua igreja um fardo, mas dá instrução como eles devem fazer. Como todos sabem, Cristo vai, sobe ao céu e fica por lá. Ele diz, fique até em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Aqui que temos um erro, pode-se dizer um erro, porque quando Cristo diz, ficais em Jerusalém até que seja revestido, né, ficar para sempre em Jerusalém, como a igreja fez num tempo. Aí fica em 40 dias, irmãos. Todo mundo sabe, em Atos dos Apóstolos, 40 dias eles orando, jejuando, buscando. 500, a história diz que era 500 orando, mas no final 120 ficaram, preservaram. E como a palavra diz, aí está, que veio um vento impetuoso, como um fogo, e invadiu aquela casa. Aí todo mundo sabe que é o Pentecoste desceu naquele lugar. Depois que toda a igreja, ou todos os apóstolos, e todos aqueles 120 estavam lá, o mais admirado, irmãos, que quando eles estavam lá, eles estavam lá recebendo poder, você vê que as pessoas de fora começaram a ouvir lá dentro. Aí há uma discrepância entre as pessoas de fora e as pessoas lá dentro, porque não sabia o que estava acontecendo. Pedro sai. Todo mundo sabe o que acontece. Pedro dá o maior sermão que já teve. Naquele dia, 3.000 almas se renderam a Cristo Jesus. Isso é tremendo, irmãos. 3.000 almas. Antigamente, quando eu me converti, a gente tinha até uma certa força para ganhar almas. Agora, se passando um tempo, a gente tem mais uma dificuldade em ganhar almas para Cristo. E Pedro ganha 3.000 com seus sermãos. E o mais interessante que Pedro trouxe de Moisés a Cristo. Aí uns vão dizer, mas Pedro era leigo,
leigo e não sabia. Não, irmãos, Pedro poderia ser leigo comparado a Paulo. Não sabia talvez outros idiomas, não conhecia outras culturas como Paulo. Talvez não estudou com Gamaliel como Paulo. Mas uma coisa eu tenho certeza. Por Pedro ser judeu, ele conhecia sim as leis de Moisés. Porque um garoto judeu dos 7 anos até os 12 tem que aprender as leis de Moisés. Então, ele sabia sim o que ele estava falando. Ele não era leigo nessa forma. Aí, começando, Pedro faz o discurso, as almas ganham. E agora o que fazer? 3.000 almas estavam lá, o como fazer, como cuidar. Então começa a apacentar, irmãos. E eles, a Bíblia fala que eles vendiam tudo e colocavam sobre os pés dos discípulos. O que eles faziam, irmãos, era comprar um espaço, um lugar, e colocava os irmãos e as irmãs naquele lugar para estar cultuando ao Senhor, que chamamos hoje de culto nos lares. Mas estava uma tanta dificuldade, uma tanta variação de quem está certo ou quem está errado, ou como devemos cuidar das crianças, dos órfãos e das viúvas, que fizeram algo impressionante. Chamaram 2 homens cheios do Espírito, todo mundo sabe, Estevão, o diácono, e mais um. Ungiram eles a diácono para que? Para que eles venham cuidar dessa função da igreja, que é cuidar das órfãos, cuidar dos órfãos, da viúva. Esse era o trabalho de Estevão. Estevão fazia isso com a maior alegria, Estevão fazia isso com a maior paz em seu coração, não obrigado, mas sim porque queria. Todo mundo sabe a história. Estevão foi levado, arrastado até o templo, arrancado a sua roupa. Aí aparece o primeiro mártir da igreja do nosso Senhor. Ele é arrastado, condenado a ser apedrejado até a morte. Por um motivo, por ter blasfemado contra Deus e contra o templo, por dizer que o Senhor Jesus era o Senhor e Filho de Deus. Hoje falar filhos ou Senhor é uma coisa bem fácil para nós da igreja do século XXI. Mas chamar Deus de Pai no passado não era tão fácil. E chamar o Senhor Jesus de Senhor era mais difícil ainda. Pelo motivo, se você diz que existe um Senhor que era o Jesus, o que Roma era? O que o imperador romano era? Vê, irmãos, a nossa facilidade que temos com a dificuldade que a igreja no começo. Estevão, então, é arrastado para fora. Ele começa, então, a pregar com fervor, mas eles não deram ouvido. Ele diz que viu o céu aberto e viu o Senhor Jesus à destra de Deus, e eles ficaram com mais raiva. E nesse momento, irmãos, a palavra nos deixa bem claro que existia um homem chamado Saulo, e ele segurava as vestes daqueles que apedrejaram Estevão. O maior pregador ainda não recebeu o seu chamado. Estevão, então, irmãos, é apedrejado, morto, o primeiro mártir da igreja. A igreja, irmãos, que eram os apóstolos, ficaram naquele mundinho, em Jerusalém. Ele foi revestido do alto, mas ainda assim continua em Jerusalém. Então Deus manda a perseguição. Deus manda a dificuldade para que os apóstolos se espalhem pelo mundo. Porque o evangelho não é para ficar só em Jerusalém. O mais engraçado, irmãos, que depois de toda essa perseguição, que é levantado principalmente por Saulo, um homem que ninguém se transformar em Paulo, o maior dos pregadores. Quando Paulo sai para prender os irmãos em Cristo Jesus, no caminho de Damasco, todo mundo sabe, no caminho de Damasco ele cai, ele recebe o Espírito, recebe Deus, vê Deus e se converte ali. Agora sim, irmãos, outra coisa poderosa, Deus chamou um homem diferenciado. Ele não andou com ele,
Ele não viu Cristo. Não viu assim, não andou com ele. Porque possivelmente, acredito todos, que Paulo estava lá quando Cristo estava, pela idade que Paulo tinha e pela idade de Cristo. Eles viveram simples no mesmo caminho. Mas Paulo não conhecia Cristo como os outros apóstolos conheciam. Agora, quando Paulo, recebe o Espírito, recebe a mudança, encontra com Deus, algo diferente, irmãos, acontece na nossa vida quando nós encontramos a Deus. Quando nós temos um encontro com Deus. E com Paulo não seria diferente. Paulo sai de lá revestido, um homem que foi lá para matar, para levar preso, para torturar. Agora não é nada mais e nada menos que um pregador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começa agora uma nova etapa na igreja. Não é mais só os 12 apóstolos, os 12 discípulos, tem mais um. E esse é diferente, irmão, dos outros. Os outros eram camponês, pescador, simplesmente homens que seguiam outros profetas. Mas Pedro, Paulo é diferenciado. Irmãos, no próximo vídeo vamos estar dando continuidade aqui. Vamos estar falando sobre a vida de Paulo nesse decorrer do vídeo, da história da igreja. E no próximo vídeo vamos estar dando continuidade e repassar toda a vida de Paulo. Eu te agradeço e espero que vocês possam estar nos acompanhando e nos vendo. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês.